Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Manuela, eu tô aqui para te ajudar a resolver uma das questões do Enem 2015. Essa é a questão número 62 da prova amarela, 53 da prova branca, 84 da prova rosa e 81 da prova azul. Vamos ler? A cal da bordaleza é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre 2, CuSO4, com óxido de cálcio, CaO, e sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica. A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição de 3 gotas sobre uma faca de ferro limpa. Após 3 minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local da aplicação, afirma-se que a cal da bordaleza ainda não está com a basicidade necessária. O quadro apresenta os valores de potenciais padrão de redução para algumas semi-reações de redução. A equação química que representa a reação de formação da mancha avermelhada é... Então, gente, a questão fala sobre uma mistura de sulfato de cobre 2, então CuSO4, com o óxido de cálcio, que é o CaO. Essa mistura acontece em solução aquosa. Nós sabemos, lá na aula de reações químicas, que quando um óxido básico está em contato com a água, ele reage formando uma base. E nós sabemos que o óxido de cálcio, ele é o quê? Um óxido básico. Então, em presença de água, ele vai formar uma base que é o quê? O CaOH2. Além disso, nós temos que saber também que bases fortes, assim como ácidos fortes, em solução aquosa, se dissociam. E se dissociar é o que? Liberar seus íons. Então, liberar o seu cátion e o seu ânion. Bom, o cátion de uma base sempre vai ser o OH-, porque é a característica da base. E o cátion, que é o cátion desconhecido, depende da base. Nesse caso aqui, seria o cátion cálcio, né, o Ca+2. De forma geral, também podemos dizer que em solução aquosa, os sais também tendem a se dissociar, liberando seu cátion e liberando o seu ânion. Então, o sulfato de cobre, ele vai liberar o seu cátion, que é, no caso, o cobre mais 2, e o seu ânion, que é o SO4-2. Além disso, né, o texto fala que ele pinga 3 gotas dessa mistura numa faca de ferro e percebe que aparecem manchas vermelhas. Se você lembrar, né, quando o ferro enferruja, ele fica cheio de manchinhas vermelhas. Então, ele quis dizer que esse ferro enferrujou. Em outras palavras, né, o ferro oxidou. Então, para conseguir entender a questão de uma forma mais dinâmica, vamos relembrar o conceito lá de eletroquímica de oxidação e redução. Então, aqui, oxidação é perda de elétrons. Então, repare, se eu tenho aqui o zinco metálico, né, o zinco no estado fundamental, se ele se oxidou, ele perdeu elétrons. Então, aqui está a semi-reação de oxidação do zinco. Você repara que no final, né, no produto, eu vou ter liberação de 2 elétrons. Portanto, isso nos indica que o zinco perdeu 2 elétrons. Nós podemos ver isso de uma outra forma também. Como eu falei, aqui o zinco, né, 0, é o quê? É o zinco no estado fundamental. Nós sabemos que no estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Acontece, né, que quando o zinco se oxidou, ele perdeu elétrons. E quando ele perde elétrons, ele fica com 2 prótons a mais, ou seja, se anteriormente ele tinha a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele vai ter 2 prótons a mais porque ele perdeu 2 elétrons. E por isso ele ficou com 2 cargas positivas a mais e aí virou cátion mais 2. Tudo bem? Ok. Na redução, você vai ganhar elétrons. Então, repara, nessa semi-reação de redução aqui, o cátion indica que esse elemento aqui está com 2 cargas positivas a mais. Então, quando ele ganha 2 elétrons, ele iguala a quantidade de prótons com a quantidade de elétrons e vira o zinco de novo no estado fundamental.
Então, oxidação é perda de elétrons e redução é ganho de elétrons. Cada elemento tem um potencial de oxidação e um potencial de redução. Para o mesmo elemento, esse potencial é igual. O que muda é o sinal. Tem elementos que têm maior tendência em se oxidar e tem elementos que têm maior tendência em se reduzir. Outra coisa interessante é que se um elemento se oxidou, com toda certeza o outro se reduziu. Por quê? Como eu falei, oxidar é perder elétrons. Então, para que um possa perder elétrons, o outro tem que ganhar. E quando ele ganha, ele se reduziu. E quem perdeu, se oxidou. Então, não há oxidação sem que outro elemento se reduza. Como eu falei, né, a faca de ferro, ela se enferrujou. Então, na verdade, em outras palavras, ela se oxidou. Então, na tabelinha que a questão dá, nós temos que procurar, em uma dessas semi-reações, a participação do ferro metálico, né? Que seria o quê? Que seria esse Fe0. Então, em uma das reações, nós temos que achar esse ferro metálico, porque ele vai participar dessa reação de oxirredução. Analisando o quadrinho de semi-reações que a questão te dá, você vai achar duas reações que vai ter o ferro. Essa primeira aqui e essa segunda aqui. Só que acontece que o ferro que participa dessa reação é o ferro metálico, porque é faca de ferro. Então, é o ferro metálico. Então, nessa reação aqui, você só vai ter íons ferro, né? O íon ferro mais 3 e o íon ferro mais 2. Então, essa reação aqui eu não vou utilizar. Eu vou utilizar essa aqui, porque tem o ferro metálico. Olhando no gráfico, nós achamos, né, que esse vai dar menos 0,04 volts. Então, reparem, essa reação aqui, essa semi-reação, está sendo uma semi-reação de ganho de elétrons, né? Estou ganhando esse elétron aqui para eu formar o ferro metálico. Essa reação aqui é de redução, então. Então, esse potencial aqui é de redução. Só que, como nós vimos, o ferro se oxidou, porque ele enferrujou. Então, ele perdeu elétrons. Então, para eu ter, né, a reação, a semi-reação que aconteceu de fato, que foi o ferro se oxidando, eu vou inverter essa semi-reação, que vai ficar o ferro. Então, se eu invertir a reação, eu inverto o quê? O sinal desse potencial. Então, o potencial de oxidação vai ser o quê? Mais 0,04 volts. Agora, como eu falei inicialmente, né, para que o ferro se oxide, um elemento vai ter que se reduzir, porque não há oxidação sem que haja redução. Voltando àquela revisão de oxidação e redução, o que a gente viu? Quando o elemento se oxida, eu vou ter liberação de elétrons, né, e a formação de um cátion. Quando o elemento se reduz, eu vou ter o quê? A união de elétrons a um cátion vai formar um elemento no estado fundamental. Então, quem vai se reduzir, né, e quem vai se oxidar, nessas reações eu vou ter participação de cátions, de íons positivos. Agora, lembrando daquela mistura, né, do sulfato de cobre com o óxido de cálcio, você lembra que o óxido de cálcio formou o hidróxido de cálcio, que é aquela base forte. A base forte se dissociou em cátion cálcio e o ânion hidroxila. E o sulfato de cobre se dissociou também em cátion cobre e o ânion sulfato. Então, para saber quem vai reduzir, nós vamos ter que analisar os dois cátions. O cátion cobre, que é o cobre mais 2, e o cátion cálcio, né, que é o Ca mais 2. Vamos voltar naquela tabelinha e ver qual semi-reação eu vou ter participação do cálcio e do cobre, para eu saber quem tem, né, a maior capacidade de se reduzir para que o ferro se oxide. Na tabela, você vai ver 3 reações que vão ter a participação desses cátions que eu falei, né? A primeira eu vou ter a participação do cálcio, que é, no caso, o cátion cálcio mais 2, vai ter esse potencial de redução menos 2,27 volts, e 2 semi-reações envolvendo cobre. Só que o que acontece? No caso, o cátion participante é o Cu mais 2 e não o Cu mais.
O cobre, ele é um elemento que tem NOx variável, então ele pode assumir o NOx mais 2 e pode assumir o NOx mais. Só que o que acontece? O sal que participou é o sulfato de cobre. O cobre, a questão já te fala que é o cobre mais 2. Então não tem como eu participar esse cobre mais aqui. Então a reação que eu vou ter que analisar vai ser o do cobre mais 2, porque é ele que está participando daquela mistura lá. Então eu já elimino essa semi-reação aqui e vou analisar essa com essa. Daí eu tenho que analisar quem tem maior potencial de redução. Como é que eu vou analisar isso? Olhando, né, os potenciais. Repara que do cálcio é menos 2,87 volts e do cobre mais 2 é mais 0,84 volts. Então o cobre mais 2 tem maior potencial de se reduzir. Então é essa semi-reação de redução que vai acontecer para que a semi-reação de oxidação do ferro aconteça. Agora, outra coisa muito legal de se perceber é o seguinte: o cálcio, né, ele não vai se reduzir porque o cobre ele tem maior potencial de redução. Mas também, se você reparar, como nós falamos, se eu inverter essa semi-reação aqui do cálcio, eu vou achar a semi-reação de oxidação. E aí eu também vou inverter o sinal desse potencial. E aí ficaria positivo. Então, o potencial de oxidação do cálcio é mais 2,87 volts. E do ferro de oxidação é 0,04 volts, ou seja, o potencial de oxidação do cálcio é maior do que o ferro, e isso me indicaria que o cálcio iria se oxidar e não o ferro, mas não foi isso a questão disso. A questão disso é que o ferro se oxidou porque ela deixou claro que o ferro apareceu aquelas manchinhas vermelhas, que indica, né, o enferrujamento e, portanto, a oxidação. Então, eu tenho a reação aqui de redução e a reação de oxidação. O que a questão quer? A questão quer, né, a equação global desse processo de oxirredução. Então, aqui eu tenho a semi-reação de oxidação e aqui a semi-reação de redução. Repara que inicialmente, lá no início do vídeo, eu falei, né, que a quantidade de elétrons, né, que foi necessária para se oxidar tem que ser igual à que foi necessária para se reduzir. Por quê? Porque, como eu falei, para um se oxidar, o outro tem que reduzir. Ou seja, para que o cobre ganhe elétron, o ferro teve que perder elétrons. Então, essa reação só vai acontecer se a quantidade de elétrons for igual. Só que nesse caso aqui, eu vou ter 2 elétrons e aqui eu vou ter o quê? Vou ter 3 elétrons. A quantidade não está batendo. Então, eu vou multiplicar as semi-reações para que eu resulte numa igualdade, né, da quantidade de elétrons. Então, multiplicando aqui por 3 e multiplicando aqui por 2, eu vou achar, né, a quantidade igual de elétrons. Então, aqui vai ficar 2 ferros, 2 cátions ferro mais 3. Aqui, né, 3 vezes 2 vai dar o quê? Vai dar 6. Aqui, multiplicando, vai dar 3. 3 vezes 2 vai dar o quê? Vai dar 6. 3 vezes 1 vai dar 3. Daí eu posso somar essas semi-reações para achar a equação que a questão pede. Então, fica 3 cobre mais 2, mais 2 ferro, 2 ferro mais 3, mais 3 cobre. Repara que eu tinha inicialmente 6 elétrons no primeiro membro e 6 no segundo membro. Então, cortei, né, e cheguei nessa reação global aqui. E aí, olhando as opções, você consegue perceber que o gabarito é a letra E. Outra coisa bacana de se perceber, antes do vídeo acabar, é que a reação é uma reação espontânea, né? Através da análise dos potenciais de oxidação e redução, nós vamos achar um delta potencial, né? Um delta E. E se esse delta E der positivo, a reação é espontânea. Então, ela acontece naturalmente, sem precisar de forças externas para que essa reação aconteça. Caso der o delta E negativo, essa reação, para acontecer, precisa de forças externas. Como você pode ver no texto, né, da questão, esse enferrujamento do ferro aconteceu sem precisar, né, de forças externas. Ele pingou as gotinhas e o ferro, né, se oxidou. Então, nós conseguimos facilmente perceber que, de fato, é uma reação espontânea.
Como é que nós conseguimos fazer isso? Através, do ΔE. Repara que o potencial de oxidação é 0,04 volts e de redução 0,34 volts. Se eu somar o potencial de oxidação de quem se oxida com o potencial de redução de quem se reduz, eu vou achar esse ΔE. E esse ΔE vai dar o quê? 0,38 volts. É um resultado positivo, portanto, de fato, a reação é espontânea. Então é isso. Beijinho e tchau, tchau.